Olá, meu amigo e minha amiga. Estamos iniciando mais uma semana aqui no nosso Portal do José. Semana essa que eu desejo que seja ótima para você e certamente será. Sobretudo se você sempre levar em consideração no que estão sendo os dias dessas pessoas que fizeram parte da Orcrim comandada pela figura do inelegível e de todas as pessoas que acreditaram no discurso dessa Orcrim. O sentimento que essas pessoas têm é um sentimento diferente do seu, porque elas acordam todos os dias tentando ver ali, olha, será que foi preso? Será que a Polícia Federal prendeu? Será que saiu a sentença? Será que houve algum recuo? Será que veio o Trump aqui no Brasil? Será que veio Elon Musk? Então, o pânico para essas pessoas é muito grande. Isso faz com que a vida delas fique bem diferente da sua, né? Bom, como sempre, eu começo o nosso papo aqui de segunda-feira ainda fazendo uma resenha do que os principais veículos de comunicação abordam no começo da semana, porque eles ainda fazem o rescaldo de muitas coisas que aconteceram aos finais de semana. E no nosso encontro hoje, das 17h40, eu vou trazer aqui para vocês algumas imagens e uma abordagem para chamar a atenção das editorias dos grandes veículos de comunicação, porque eles assistem os nossos programas, né? Aqui no nosso portal, eles estão sempre acompanhando também. Porque há uma grande omissão, uma responsabilidade sobre o genocídio que está acontecendo na faixa de Gaza. Isso não pode ser considerado uma distração editorial, não. Tem coisas muito sérias aí que estão comandando o comportamento da mídia aqui no Brasil e em outras partes do mundo. E pessoas que são muito agradáveis dos telejornais, na verdade, elas acabam sendo cúmplices também, como já aconteceu em outros períodos nefastos da história da humanidade. Só que nós hoje temos essa possibilidade de dar uma chacoalhada aqui e outra acolá, né? Então mais tarde eu vou conversar com vocês sobre isso. Mas agora vamos tratar aqui de alguns temas ainda remanescentes. Os principais jornais de hoje estão com as principais manchetes. Folha de São Paulo, apagão de servidores ameaça programas de infraestrutura do país. Eles colocam essa manchete dando uma criticada que está faltando servidor público. É isso que está no texto. Mas, ao mesmo tempo, eles querem que se demita sempre servidores públicos, porque o ideal neoliberal dessa gente é o Estado mínimo, o Estado inexistente. Tem que aposentar servidor, fazer programa de demissão voluntária, destruir com o aposentado, aposentar o que já está trabalhando, não abrir concurso público, porque qualquer ferramenta dessa sempre cria um avanço em relação ao teto fiscal. Então, uma contradição misturada com hipocrisia, né? E o governo atual é um governo que tem uma visão diferente dessa, ou seja, que o serviço público tem que ser fortalecido, mas aí o antagonismo é permanente. Isso é muito importante, gente, que a gente discuta todos os dias, por isso que a gente tem cobrado, né, a falta de comunicação. Não vou nem chover mais no molhado, que você que está aqui, você já sabe como isso é vital para a gente avançar. E a gente espera que tenhamos algumas mudanças aí nas próximas semanas, né? O Estado de São Paulo veio com essa manchete: vício em aposta online tira foco do trabalho e produtividade cai. Vejam só o que está acontecendo, gente. Está tendo uma evasão de riqueza aqui no nosso país, do setor produtivo para o setor especulativo, para o bolso de bilionários que exploram o jogo aqui no Brasil e fora do nosso país, com a cumplicidade das empresas de comunicação que são sócias nesse desastre e nesse assalto que está acontecendo contra a economia do nosso país. Porque o dinheiro que o cidadão compraria algo, que movimentaria o comércio, a indústria, ele está jogando para tentar ganhar alguma grana nessa ilusão de apostas que está enriquecendo, como eu disse para vocês, gente aqui no Brasil e fora do nosso país. Muita gente importante emprestou seu nome para esse tipo de arapuca. Isso se torna um vício. Isso aí vai ter um momento, gente, que vai ter que ter um choque grande aqui, porque isso está cada vez mais avançando, cada vez mais destruindo o nosso país por dentro. Os bilhões que estão indo para fora do nosso país, gente, fazem muita diferença, muita falta aqui. O Globo está com essa matéria aqui: Fazenda calcula ressarcimento de aposentados em até 2 bilhões. Bom, o Estado tem uma responsabilidade objetiva. O que quer dizer com isso? Toda vez que há uma lesão a algum cidadão provocada por alguma instituição do Estado, algum agente do Estado, o Estado tem que indenizar. Indeniza e depois vai atrás do prejuízo contra quem causou o prejuízo, se não foi o próprio Estado. Então, os aposentados lesados serão indenizados. Agora, isso precisa ser sempre muito bem informado para tranquilizar as pessoas, né? Bom, hoje a editorial do Globo vem com uma manchete aqui, nesse editorial, que merece aqui uma avaliação crítica, né?
eles colocam o seguinte: é incoerente o governo americano pressionar STF. Governo americano pressionar STF. Trump persegue adversários e corteja ditadores. Não tem cabimento Rubio tentar dar lições de democracia. Rubio é o secretário de Estado mais importante nos Estados Unidos, que mencionou aí que o Alexandre de Moraes poderia ser sancionado, etc, etc. Esse título aqui, é incoerente governo americano? Na verdade é o seguinte: se o jornal fosse um jornal crítico mesmo, eles deveriam escrever: é inaceitável, é absurdo governo americano pressionar o STF. Simples assim. Mas os grandes veículos de comunicação aqui no nosso país, eles são atrelados, infelizmente, gente, pode parecer teoria conspiratória, mas não é, são fatos, a tudo aquilo que vem de Washington para cá há décadas. Nós somos, de fato, uma colônia disfarçada, né? Porque nós ainda funcionamos sob o império de uma lógica que vem lá de fora para dentro. E que nós temos cada vez mais que resistir, reagir, debater, provocar o governo para ter posições também, para que nosso país seja uma nação soberana, independente em todos os níveis, como nós sonhamos, né, para o povo brasileiro. Bom, suposto, vamos avançar aqui. Tem ainda um rescaldo do que está acontecendo nessa semana com os depoimentos que estão sendo colhidos lá no Supremo Tribunal Federal. Já comentei com vocês que testemunha é alguém que está a serviço da justiça. Testemunha não tem a faculdade de dizer: não vou testemunhar, não quero ir. Não, tem que ir. E se souber alguma coisa e não falar, comete crime. E se falsear a verdade, também comete crime. Então ela está prestando um serviço à justiça para que ninguém seja punido de forma injusta, né? E o artigo 203 do Código de Processo Penal diz como a testemunha ela é interpretada pelo ordenamento jurídico. Porque tem gente querendo ser testemunha, ou gente sendo arrolada com testemunha, que não tem condição de dizer nada, porque não estava lá, não sabe nada, não conhece de repente a pessoa, então vai fazer o que lá? Então alguns estão querendo fazer palanque de lá, e por isso o Aldo Rebelo levou uma voadora do ministro Alexandre de Moraes. Olha o que está escrito no artigo 203 do Código de Processo Penal, gente. A testemunha fará, sob palavra de honra, a promessa de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, devendo declarar seu nome, sua idade, seu estado e sua residência, sua profissão, lugar onde exerce sua atividade, se é parente e em que grau de algumas das partes ou quais suas relações com qualquer delas, e relatar o que souber, explicando sempre as razões de sua ciência ou as circunstâncias pelas quais possa avaliar-se de sua credibilidade. Então, se a pessoa não tem nada do que falar, porque a testemunha ela pode funcionar como um álibi, né? Olha, o acusado estava comigo, eu sou prova, eu tenho aqui foto, ele estava aqui, enfim. Ou esse fato não existiu, esse fato é inexistente, porque eu estava lá, eu vi, o fato que aconteceu foi esse. Se a pessoa não tem nada para dizer, então, querer tirar onda com o ministro Alexandre de Moraes tinha que tomar uma voadora mesmo, né? Dizer para o ministro: olha, eu não admito que eu seja censurado. Vá para o inferno, né, seu Aldo? Agora está querendo desculpas. Vai ficar aguardando aí. É mais fácil uma nave espacial chegar em outra galáxia primeiro do que o ministro Alexandre de Moraes pedir desculpas ao Aldo Rebelo. Gente, aqui no nosso portal é impressionante como o humanismo é uma coisa bacana e presente. Muitas pessoas escreveram aqui para o nosso portal com pena, com dó desse sujeito aqui, né? O sujeito com camisa escrito Deus, aquela história toda, né? O patriota é uma pessoa, você vê assim, foi empresário em Belo Horizonte, mas foi abduzido, teve uma lavagem cerebral, é o que a gente pode concluir. Então, uma figura dessa hoje se encontra abandonada em total desespero. Infelizmente, a gente não pode fazer nada aqui no nosso campo para ajudá-lo. O que a gente vê é esse tipo de coisa aqui, né? Desesperado, gente, socorro, eu estou sendo perseguido dentro dos Estados Unidos, gente. Eu peço socorro em nome de Jesus. Olha, gente, isso aí tem uma carga de algum problema psiquiátrico aí, né? Se a gente pudesse ajudar, se eu pudesse ajudar, se alguém assistisse o nosso papo aqui, tivesse contato com esse cidadão, eu diria para ele para procurar autoridades brasileiras nos Estados Unidos e perguntar, ver como é que ele pode ser repatriado, como é que ele pode voltar para o Brasil. Ele ainda voltando voluntariamente, ele não vai ser acorrentado, né? Porque se ele for pego lá pela imigração, ele vai ser acorrentado e vai ser mandado para cá.
Se ele não consegue status de refugiado lá fora, realmente a situação para ele é muito complicada. Então tem que se apresentar e prestar contas à justiça brasileira. Se ele não estava lá no quebra-quebra, e consta que ele não estava, a sanção dele pode ser menor. Agora, se ele for financiador, se ele, como foi apontado, né, se ele financiou ônibus para ir para Brasília para quebra-quebra, aí, enfim, a situação dele é complicada, mas tendo bom advogado, né, mostrando fatos ali, se apresentando à justiça bem assessorado, ele, pelo menos o trauma dele dá uma diminuída, né? Ou dará uma diminuída, porque a vida desse sujeito se sentindo perseguido o resto da vida dele lá fora é complicado, né? Bom, então faço votos aí que ele consiga amparo, porque, de fato, ver uma pessoa desesperada sempre deixa muitos de nós também muito chateados, né? A gente solidariza com esse tipo de coisa, porque, na verdade, né, gente, foram pessoas que foram, em grande parte, enganadas por esses estelionatários todos. Então, seria muito interessante que eles recobrassem algum tipo de juízo e percebessem por que é que eles estão nesse tipo de situação. Bom, o tipo de picaretagem do bolsonarismo é tão grande que a figura do Bananinha, hoje ele está nas redes, está imitando o papai, né, com camisa de time de futebol, tentando fazer uma falsa equivalência aqui de pessoas que fizeram movimentos por anistia, que protestaram contra a prisão do presidente Lula, que protestaram contra o impeachment de Dilma Rousseff, mas sem pedir uma intervenção de uma outra nação no nosso direito. Era uma pressão moral, uma pressão ética, uma pressão política, que é legítima. Agora, ele confunde isso com a ação criminosa que ele está desenvolvendo lá fora para atacar o Supremo Tribunal Federal. Olha, ele vai ter que voltar para o Brasil se ele quiser ainda permanecer como deputado, manter seus direitos políticos. Só que a situação está ficando tão radical, está havendo uma corrosão tão grande aqui na situação dessas pessoas que, olha, de repente vai rolar mesmo a decretação de uma prisão preventiva. Não vou me admirar com isso, não. Essa gente nos Estados Unidos, eles continuam ainda nas teorias conspiratórias. Vamos pegar um trecho aqui. Vai ter lote, vai ter também sanções em lote nos Estados Unidos. Essa aqui está dizendo se vai ter sanção. Vai ter também sanções em lote nos Estados Unidos. Então é o seguinte, né? Na cabeça deles é isso que acontece, né? Os ministros, a nossa corte será sancionada pelo governo americano. Mas aqui dentro eles não perceberam ainda que eles estão amparados num palhaço, num moribundo político. Porque o Centrão, a direita, isso aqui é um programa da direita, tá? De um canal de direita. Eles já estão veiculando que a figura do inelegível está morto. Ele vai funcionar apenas como um cabo eleitoral. Eles estão utilizando, eles sugando ali as últimas partículas de extrema-direita para conseguir um apoio eleitoral, né? Vamos pegar um trecho dessa matéria desse canal aqui. No portal Metrópolis, caciques do Centrão enviaram um alerta ao entorno de Jair Bolsonaro sobre quando o ex-presidente poderá ser preso, caso seja mesmo condenado pelo Supremo Tribunal Federal no inquérito do golpe. Não, caso seja condenado, não. Ele será condenado. Nas últimas semanas, lideranças do União Brasil e do PP, com trânsito no judiciário, procuraram bolsonaristas para alertá-los de que o ex-presidente pode ser preso até o final de julho. Aliados de Bolsonaro estranharam a previsão. A expectativa dos bolsonaristas já era de que o processo contra o ex-presidente tramitaria de forma célere, mas só se encerraria em setembro. Mas estão fazendo tanta lambança que o Supremo não está deixando nenhum prazo para depois. Está cumprindo os prazos, a fila está andando bem ordeiramente, né? Então, é provável que esse prazo seja cumprido. Faremos aqui uma live espetacular quando isso acontecer. Gente, eu fico por aqui, às 17h40, eu estou de volta aqui com vocês, tá legal? Se inscreva se você não é inscrito aqui no nosso portal e mande seu comentário, tá legal? Tchau!